De pé como estamos, por gentileza, queira tomar as suas Bíblias. Nós vamos ler hoje, irmãos, dois textos da palavra do Senhor. O primeiro se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 53. Nós vamos ler apenas dois versículos. Isaías 53, versículos 4 e 5. Depois nós vamos para o Novo Testamento, em Mateus capítulo 27, nós vamos ler dos versículos 46 até o versículo de número 52, irmãos, do 46 ao 52. Leiamos o primeiro texto de Isaías 53, versos 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Aleluia. Segundo texto, Mateus, capítulo 27, versos 45 até o versículo de número 52. Vou esperar um pouquinho, enquanto os irmãos também localizam o segundo texto. Glória a Deus. Deus seja louvado. E o segundo texto nos diz: e houve trevas sobre a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos seus que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a com vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois disso, bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. E naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Amém. Glória a Deus. Sente-se louvando ao nome do Senhor e exaltando a esse Deus soberano. Aleluia. Queridos irmãos, hoje eu me sinto privilegiado de poder estar falando a palavra de Deus a vocês. E eu louvo a Deus por esta oportunidade, louvo ao nosso pastor Floslino por essa oportunidade. E desde que o momento em que o pastor falou comigo, eu já me senti trêmulo, porque a responsabilidade é muito grande de ministrar a palavra do Senhor. Mas eu creio, irmãos, que o Espírito Santo de Deus é aquele que cuida da igreja, aquele que sabe das nossas necessidades, e eu tenho certeza que Ele falará aos nossos corações de uma maneira poderosa e especial. O tema da mensagem nesta noite é: homem é preso por receptação de pecados, julgado é condenado à morte. Homem é preso por receptação de pecados, julgado é condenado à morte. Nós já podemos ver quem é esse homem, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre este homem tão excepcional, esse homem tão maravilhoso. Irmãos, o crime de receptação
trata-se de um crime autônomo. Não se pode falar em autoria ou em participação quando o agente pratica a conduta após a consumação do delito antecedente. Ou seja, a pessoa não pode ser culpada pelo crime que fora cometido anterior, mas ela pode ser julgada por ser receptador daqueles produtos que foram indevidamente tomados. Segundo o artigo 180 do Código Penal Brasileiro, receptação é adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que se sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro, de boa fé, o adquira, receba ou oculte. A reclusão, a pena pode ser, no Brasil, de reclusão até de 4 anos, né? E multa, uma pena até pequena. Mas nós vamos ver que a pena, que o homem que nós vamos citar aqui por ter receptado o meu e o seu pecado, foi a pena capital. Ele foi condenado à morte. Eu sei que aqui tem alguns advogados, alguns irmãos que estudaram direito e vão achar isso até um exagero, né? Mas não houve multa proposta a esse homem. Não houve sequer, em nenhum momento, proposto para ele que ele ficasse preso. Pelo contrário, todos gritavam: solte Barrabás. Prenda Jesus. Mas a prisão não era simplesmente uma prisão comum, era para ser executada na hora. Crucificam. A penalidade imposta a este homem foi exacerbada por essa transgressão, mas diante de Deus havia a necessidade que esse tribunal chegasse a esta conclusão, para que eu e você tivéssemos o direito de termos vida eterna. Quando esse tribunal humano chegou a essa conclusão, foi porque Deus havia proposto que o seu filho pudesse pagar por esta condenação, algo que eu e você não tínhamos condições de pagar, mas Jesus tinha. E Jesus, quando estava lá naquele momento tão difícil, ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Para que haja um entendimento melhor, eu quero retroceder um pouquinho no tempo, alguns milhares de anos desse momento, e chegar ao momento em que Deus começa a formar as coisas, criar o universo. A Bíblia nos diz que Deus formou tudo com o poder da sua palavra. E ao formar a terra era sem forma e vazia, porém algo de especial havia na terra. A Bíblia nos diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E eu comecei a me perguntar, por que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas? Porque Deus tinha um projeto maior para esta terra do que todo o resto do universo. O projeto de Deus para a terra era muito superior às demais estrelas, aos demais planetas. Deus havia de criar uma terra linda, maravilhosa, com seres complexos, tanto nos céus desse planeta, quanto na terra e quanto na água. Cada vez que eu assisto um programa sobre os animais da terra, eu fico maravilhado com a perfeição que Deus criou cada ser. Deus criou cada ser
tão complexo que a ciência até hoje não conhece ainda quase nada sobre os animais, sobre os tubarões que nadam, sobre as baleias que vão a profundezas tão grandes que o homem não consegue chegar. E Deus fez tudo isso com a única coisa, com o poder da sua palavra. Haja e ouve. Glória a Deus, aleluia. Porém, ainda não havia feito o homem, e o homem foi criado pelas próprias mãos de Deus. Deus pega o barro da terra, molda, faz ali um boneco com aquele barro, e ali, imagem e semelhança de Deus, Deus sopra nas suas narinas e o homem se torna alma vivente. Aqui está a coroa da criação, o homem. Deus forma o homem. O primeiro homem é formado do barro da terra. Deus forma aquele homem, ele se torna alma vivente e ele começa a andar num lugar chamado Jardim do Éden. Depois você pesquisa um pouquinho para entender o que era o Jardim do Éden. Eu não posso me ater aqui porque o tempo voa. Mas depois você pesquisa o que era esse jardim tão lindo, tão maravilhoso que Deus criara e colocara o homem ali como guardião daquele local. Porém, todos os animais da terra havia macho e fêmea, e o homem estava só. Então Deus vai lá e cria uma mulher. Mas ele cria como? Primeiro Deus dá a primeira anestesia que se foi criada. Coloca o homem em um profundo sono. Faz a primeira cirurgia. O primeiro cirurgião é Deus. Ele vai lá e tira uma costela do homem e faz a mulher. E agora, quando o homem acorda, ele diz assim: olha, essa é verdadeiramente osso dos meus ossos, carne da minha carne. E o homem fica todo feliz, porque agora ele tem ali uma mulher para ser a sua companheira. Tudo perfeito, tudo maravilhoso, tudo lindo. Projeto de Deus maravilhoso para o ser humano. Porém, Deus dá algumas regras para o homem. Ele ordena que o homem governe a terra. Ele ordena que o homem coloque o nome nos animais. Tudo isso foi fácil para o homem. Mas ele deixa algo que não poderia ser ultrapassado. E ele coloca ao homem uma ordem muito clara e explícita. Que o homem não poderia comer de todos os frutos que estavam no meio do jardim. O homem tinha restrição apenas a um único fruto. Gênesis 2, 16, 17 nos diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Uma única restrição. Mas como disse na quinta-feira o pastor Luciano, um único pecado o homem cometeu no Jardim do Éden. O homem não resistiu. A mulher, sendo ali ludibriada por Satanás, pela serpente, ela é enganada, come do fruto. O homem olha para a mulher e come aquele fruto também. Mas a Bíblia deixa claro que o homem não foi enganado. Também nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas o homem de maneira nenhuma foi enganado. Eva sim, o homem não. O homem come também do fruto. E a consequência dessa transgressão foi muito terrível para eles e para nós. Primeiro,
eles foram expulsos do jardim. Segundo, eles tiveram ali uma maldição, e entre todas as maldições era que o homem agora não poderia mais ser um ser eterno, ele agora sofreria a consequência da morte. Primeira morte é a separação entre Deus e o homem, entre o seu Criador e o homem. A segunda é a morte que nós conhecemos quando nós perdemos um ente querido, e que se Jesus não vier, nós iremos vê-la, nós iremos passar por ela, não vê-la, porque nós seremos tomados pelos anjos de Deus e levados por eles. Mas nós aqui na terra, os que ficarem aqui vão chorar e prantear pela nossa passagem. Porém, irmãos, a consequência do pecado chegou de uma forma tão enraizada para nós que somos descendentes de Adão e Eva, como se estivesse no nosso próprio DNA. E Deus, que é santo 3 vezes, santo, 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 não pôde aceitar essa condição de falha, de pecaminosa do homem. E aí então Deus o expulsa do jardim do Éden, mas faz uma promessa para o homem, que nasceria da semente da mulher, que pisaria a cabeça de Satanás. Glória a Deus. Apesar dessa tragédia vivida por nós, através desse caos, desse conflito tão grande, o amor de Deus é infinito, que Ele preparou uma condição de pagamento para a minha e para a sua vida, para que nós pudéssemos ter vida e a tê-la com abundância. Efésios 2, 4 e 5 nos diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Glória a Deus. Nenhum de nós poderíamos nos autodeclarar salvos, libertos, olha, livres do pecado, mas Jesus veio porque Deus nos amou, porque Deus, que é rico em misericórdia, olhou para nós e teve misericórdia de nós, e nós fomos salvos pela graça. Nenhum teríamos condições, mas Deus nos resgatou. Agora, para que esse resgate funcione, algumas condições para que o homem seja elegível. O pastor disse nessa noite que privilegiados, não é, pastor? Não são todos os homens que são privilegiados. Toda a humanidade está assim, suscetível a ser privilegiada. Por quê? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, ou seja, todos de uma tal maneira. Agora, para que o homem seja eleito, para que o homem tenha realmente essa condição, é necessário que ele passe pela cruz, como Cristo passou. A porta de salvação se chama Jesus Cristo. Cada um tome a sua cruz e siga-me, aleluia. Ao encarar a cruz, Jesus teve um momento terrível. Porque lá na cruz, irmãos, foi o único lugar que Jesus sentiu a ausência do Pai, a ausência do Espírito Santo. Enquanto Jesus caminhou aqui nessa terra, todos os dias, ele sentia a presença do Pai, ele sentia a presença do Espírito Santo, mas lá na cruz, ele não sentiu a presença do Pai. Por quê? Porque naquele momento o Pai iria julgá-lo pelo meu pecado e pelo seu pecado. Não porque ele merecia, mas porque ele se tornou um receptador de pecados. Ele tomou todos os pecados de todos os homens que já nasceram e de todos os homens que ainda nascerão. Jesus tomou sobre si todos os pecados. Ele assumiu essa condição.
E aí ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Nem mesmo quando ele estava lá no Getsêmani, e o seu suor se transformou em gotas de sangue, nem lá ele sentiu a falta do Pai. Lá ele estava em grande aflição, em grande angústia, em grande dor. Jesus havia realizado esse ato que nós vamos realizar nessa noite. Ele havia comido do pão, ele havia repartido pão, dado graças, ele havia comido com os seus discípulos. Em seguida pegou o cálice, tomou o cálice. Ele havia passado pelaquela festa, ele havia passado por aquele momento, e depois desse momento ele se dirige ao Getsêmani, ele se dirige à oração, e ele deixa os seus discípulos ali um pouquinho e fala: olha, orem aqui que eu vou mais um pouquinho adiante. E quando Jesus começa a orar ali, a Bíblia fala que ele se prostrou em terra. Segundo os estudiosos, naquela época os homens não tinham o costume de dobrar o joelho. Naquela época os homens oravam em pé. Mas naquele momento a aflição era tão grande sobre Jesus que ele se prostra e começa a orar. E o seu suor se transforma em gotas de sangue. Mas nem ali ele sentiu a falta do Pai. Como o senhor tem essa certeza, pastor? Porque a palavra de Deus nos diz em Lucas 22, a partir dos versos 39 ao 44, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe quem? Um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam ao chão, no chão. Olha só, irmãos, Jesus estava em grande angústia, grande sofrimento, porém apareceu um anjo. Deus envia um anjo para falar com Jesus e o confortar. Então nem naquele momento de grande sofrimento, de grande angústia, que Jesus se encontrava naquele momento, sabendo que havia pouco tempo de vida lhe restava, que poucos momentos depois ele seria preso, condenado, julgado à morte, nem mesmo nesse momento o Pai lhe deixa sozinho, ele envia-lhe um anjo para o confortar. Jesus teve o conforto do Pai. Jesus encontrou ali alguém que falasse com ele. Eu não sei qual foram as palavras do anjo, mas a Bíblia deixa claro que foram palavras que veio para o fortalecer. Ou seja, o Pai havia enviado um mensageiro: vai lá e fala isso ao meu filho. Ou seja, ele sentiu mesmo naquele momento de grande angústia, de sofrimento, a presença do Pai. Segundo a ciência, irmãos, hoje se explica o que aconteceu com Jesus. Essa condição se chama hematidose, que é uma condição que pode ocorrer com as pessoas quando estão com grande aflição, com grande angústia. Elas podem sim, através das suas glândulas sudoríparas, principalmente aquelas que estão próximas das glândulas subcutâneas, sangrar e o suor misturar-se com o sangue. Foi o que aconteceu com Jesus, porque ele estava com uma tensão violenta. Ele estava passando um momento de grande sofrimento, um momento de grande angústia, mas ali o Pai estava ao lado dele.
E eu quero te dizer para você que está em momento de angústia, de sofrimento, de aflição, e não sabe o que está acontecendo, Deus está ao teu lado, você não está sozinho, você não está só, há sempre o respaldo de Deus para nossas vidas, a mão do Senhor está estendida sobre o teu povo, sobre a sua igreja, a mão do Senhor está pronta para abençoar, para resgatar, para salvar, para libertar, para curar, para restaurar vidas, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. O escritor aos Hebreus diz algo que lança sobre nós o tamanho do sofrimento que Jesus passou, as orações e súplicas que ele fez em alta voz. O escritor aos Hebreus nos diz assim, Hebreus 5, 7, 8 e 9: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que o sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Aleluia. Mesmo passando por angústia, Jesus foi submisso. Jesus obedeceu à vontade do Pai. Na sua oração ele disse: seja feita a tua vontade. Jesus foi submisso porque ele queria pagar o preço para que nós pudéssemos ser resgatados. Muitas pessoas perguntam: quem são os culpados pela morte de Cristo? Hoje eu até pensei de fazer como o pastor Fauslino fez uma vez. Ele trouxe um espelhinho e deu para todos os irmãos aqui na igreja. Vocês se lembram? Eu pensei em trazer um espelhinho para que nós pudéssemos olhar para o espelho e dizer: olha, você é o culpado da morte de Jesus. Cada um de nós fomos culpados pela morte de Cristo. A causa do castigo do Senhor é eu e você, somos nós. Nós somos o motivo dele ter ido até a cruz. Nós fomos o motivo do Pai ter abandonado o Filho. Sabe por quê? Porque o Pai te ama. Porque o Pai te amou de uma forma incondicional, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você é privilegiada, você é privilegiado, nós somos privilegiados, aleluia, glória a Deus. Você só está aqui porque o Pai te amou, amou ao ponto de entregar a Jesus Cristo na cruz, e ele dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Você é o culpado, nós somos os culpados. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmão, você está sentindo aí, irmãos, a necessidade de adorar esse Deus, de engrandecer a Ele porque Ele te ama. O mundo hoje está fazendo aquilo que as obras da carne querem, aquilo que eles são chamados a fazer, mas nós estamos aqui na presença de um Deus, privilegiados por sermos salvos, aleluia, Deus seja louvado, aleluia. Jesus sofreu toda a justiça do Pai, por mim e por você. Ao receber as nossas transgressões, os nossos pecados, Jesus se torna o único culpado. Não tem mais a humanidade culpada, mas agora tem um único culpado, Jesus Cristo. E as dores que ele sofreu, irmão, vão muito além do que as dores físicas, porque a sua alma estava sofrendo. Os nossos pecados pesaram sobre Jesus, sim. Mas a dor do abandono é muito grande. Alguém aqui já foi abandonado, talvez pelo pai, pelo amigo, pela prima, pelo marido, pela esposa.
Você que já sofreu o abandono, talvez você já tenha dito que essa dor é muito grande. Jesus sentiu essa dor. Ele sentiu o abandono do Pai. Ele sentiu o abandono do Espírito Santo. Apesar de todas as dores que Jesus sentia naquele momento, porque foram colocados prego nas suas mãos. Foram colocados prego nos seus pés. Foi colocada uma coroa de espinhos na sua cabeça. Sabe quem é o culpado? Eu e você. Alguém morreu no teu lugar. Alguém pegou todas as tuas transgressões e levou sobre ele. Alguém pegou tudo aquilo que não prestava diante de Deus e carregou tudo isso até a cruz. E lá na cruz também ele foi transpassado, foi perfurado. Oh, irmão, Jesus fez tudo isso por mim e por você. A dor de Cristo foi muito intensa. E ele fez isso porque também nos amava da mesma maneira que o Pai nos amou. E antes de eu partir para a conclusão dessa mensagem, eu preciso dizer coisas pesadas a você, mas que o Espírito de Deus colocou no meu coração durante esse dia. Um grande pregador, certa vez disse: se eu tivesse um irmão que for assassinado, o que eu pensaria de mim, se valorizasse a faca que fora marcada com o seu sangue? Se eu fizesse amizade com um assassino e diariamente associar-se com um assassino que enfiou a peixeira no coração do meu irmão, certamente eu deveria ser cúmplice no assassinato do meu irmão. O verdadeiro culpado somos nós, mas os nossos pecados é que fizeram isto com Cristo. Agora o que nós faremos? Nós vamos fazer como esse jovem disse: olha, eu vou me associar com aquele que matou o meu irmão, vou me associar-se com o pecado que crucificou Cristo, que levou ele à cruz. Não, sabe o que nós precisamos de fazer como servo de Deus? Odiar o pecado. Odiar o pecado. Fugir do pecado. Abandonar o pecado, viver uma vida livre do pecado. Porque nós odiamos o pecado, porque o pecado fez Jesus morrer por mim. O pecado fez com que o Pai, o Criador dos céus e da terra, doasse seu Filho, para que hoje nós pudéssemos ser essas pessoas privilegiadas. Repudie o pecado, igreja. Tenha nojo do pecado. Odeie o pecado. Rejeite o pecado. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia diz assim: foge da aparência do mal. Sabe por quê? Porque o pecado levou Jesus para ser crucificado na cruz do Calvário. Em uma pregação de Spurgeon, ele disse assim: pecador, o pecado que você teme foi perdoado quando você chorou dolorosamente diante de Deus e se lançou em Cristo, e em Cristo somente. Em nome daquele que é Deus eterno, eu lhe asseguro que os seus pecados estão perdoados. Desde o livro memorial de Deus, eles estão apagados. Glória a Deus. Eles estão aqui tão limpos como as nuvens que flutuaram pelo céu no ano passado e destilaram sua chuva como chuveiros ao solo. Seus pecados se foram, cada um deles. Os pecados pelos quais você chorou, os pecados que causaram a você muitas lágrimas, já se foram e são perdoados. Aleluia! Glória a Deus!
No entanto, vocês perguntam: onde estão os meus pecados? E eu digo a vocês: os seus pecados se foram, eles jamais serão recuperados. Vocês estão tão perdoados que os seus pecados jamais poderão ressuscitar. A estaca não é transpassada pelas mãos de seus pecados, mas através das suas têmporas. Se vocês vivessem se vocês vivessem 2 vezes 10.000 anos, nenhum pecado jamais poderia ser colocado em vossas contas novamente, se vocês crerem em Jesus. Oh, aleluia! Hoje nós estamos livres do pecado, não precisamos mais de lembrar dele, porque Deus não se lembra, mas nós precisamos de repudiar o pecado, viver uma vida nova. Deixe de ser transgressor. Jesus já pagou o preço por você. Abandone o pecado. A vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor vai se revelar em breve. E ai daqueles que conhecem a verdade e vivem no ato do pecado. O pecado pode ser apenas o quê? Uma consequência. Um erro de trajeto. Que você saiu de casa e aconteceu, sem você ter premeditado. Nós não podemos viver uma vida de pecado. Jesus Cristo se colocou no meu e no teu lugar, para que nós pudéssemos ter vida com abundância. Oh, pastor, como foi gostosa essa palavra que o senhor disse, privilegiado. Você pode olhar no olho do teu irmão aí agora e dizer para ele: você é privilegiado. Você é privilegiado, Josué. Você é privilegiado, igreja do Senhor. Você é privilegiado, irmão internauta. Nós somos privilegiados porque o pecado não nos domina mais. Aleluia, glória a Deus. Somos livres. Aleluia, glória a Deus. 2 conclusões para nós encerrarmos. Primeiro, para quem vive no pecado e não recebeu a Jesus como seu Salvador, eu quero te dizer o que diz em Hebreus 8:12. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Para você que ainda não aceitou Jesus, Jesus está dizendo para você nessa noite: eu perdoarei os seus pecados, das suas maldades não me lembrarei mais. Você pode ser nesta noite perdoado, assim como esta igreja foi perdoada, assim como todos aqueles que vêm a Jesus são perdoados. Esta é uma noite impactante para a sua vida. Tome essa decisão, não saia desta igreja sem aceitar Jesus. Você que está conectado conosco através da internet, você também não vai desligar o seu computador, não vai esperar o amém deste culto, mas vai receber a Jesus Cristo hoje, receberá paz, salvação e libertação em nome de Jesus. Glória a Deus. Segundo, para aqueles que encontraram a Jesus, para você, igreja, você que já encontrou Jesus, Deus tem uma palavra para você nessa noite também, que diz assim, Romanos 8, versos 1 e 2. Obrigado, Jesus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Você está livre, livre, livre. Jesus já te libertou. Você não precisa mais de andar cabisbaixo, preocupado. Será que eu estou perdoado? Você não precisa de ficar aí ouvindo aí as astutas ciladas do inimigo, que te diz que para você não tem mais jeito, não há perdão dos seus pecados. Mas Jesus te diz nessa noite: há perdão, há perdão. Jesus perdoa todos que buscam o perdão. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você está livre. Você está liberto para viver um novo tempo. Um tempo de bênção, um tempo de prosperidade,
um tempo de saúde, um tempo de libertação plena, aleluia. Pode andar confiante, porque Jesus já te perdoou e já te libertou. O que serve para nós agora é: vai-te e não peques mais. Aleluia. Curva a sua cabeça por um instante. Pai, graças te damos por esta palavra. Obrigado, Senhor, por ter sido receptador de todos os meus pecados, Senhor. Por ter, ó Pai, verdadeiramente levado sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões, os nossos pecados. Te louvamos, Senhor, porque Tu não fugiu da cruz, Senhor. Obrigado, Deus. Às vezes nós fugimos das batalhas, mas o Senhor foi fiel até o fim. Nós te louvamos, nós te honramos, nós te glorificamos, Jesus. Queremos te pedir, ó Espírito Santo de Deus, que nós possamos ter, ó Pai, verdadeiramente essa paz em nosso coração, de entender que nós não estamos sozinhos, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor não nos deixa só no meio das dificuldades e das lutas. Que nós possamos ter essa confiança, Espírito Santo de Deus. Que nós possamos também, ó Pai, toda vez que nos for proposto algo indecente, algo que nós não podemos praticar, como o pecado, Senhor, que faz divisão entre nós e Ti, que nós possamos nos lembrar, ó Pai, da Sua dor na cruz, dos pregos que cravaram as Suas mãos, dos pregos que cravaram os Seus pés, da coroa de espinho, da lança que foi transpassada, Senhor, o Teu corpo. Que nós possamos nos lembrar, ó Deus, que o Senhor se colocou no nosso lugar. E ali sentiu o abandono do Pai. Sentiu-se tão distante do Pai, a qual o Senhor nunca vivera distante dele. Tu és desde a eternidade, Tu és Deus, e estava com o Pai em todos os momentos, mas naquela cruz o Senhor sentiu a dor do abandono por mim e pelo Teu povo, por cada homem que nasceu. Por isso eu te peço, Espírito Santo, traz a nossa lembrança esse momento, que quando nos for proposto algo, Senhor, que desagrada o Teu Espírito, nós possamos ser lembrados, ó Pai. Também te pedimos, Espírito Santo de Deus, nesse momento que nós iremos participar da ceia do Senhor, que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente sentirmos perdoados. Aqueles que cometeram pecado e nesse momento estão chorando, ou já estavam chorando durante essa semana e pedindo: fala comigo, Deus, que possa se sentir perdoado agora, para participar do pão e do cálice, ó Pai. Que as Tuas boas mãos estejam sobre a Tua igreja, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de Te servir. Nós Te honramos e Te adoramos, porque o Senhor nos amou e nós nos sentimos aqui privilegiados nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aplaudamos ao Senhor. Glória a Deus. Toda honra, toda honra.